no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Sabe, tá rodeado de pessoas, e mesmo assim você se sente tão sozinho. Essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar, saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, um relacionamento. Tô te esperando no altar te espera. Tô te esperando no altar, filho amado. Estás amarrado no altar, você vai cantar de novo, vai fluir de novo, eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar, és como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer, eu vou curar você. Estás amarrado no altar, és como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer, eu vou curar você. Sabe, tá rodeado de pessoas, mesmo assim você se sente tão sozinho. Essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar, saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, um relacionamento. Tô te esperando no altar, o altar te espera. Tô te esperando no altar, filho amado. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo, eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar, és como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer, eu vou curar você. Você, eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar, és como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer, eu vou curar você. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer, eu vou curar você, filho amado. Bom dia! A paz do Senhor! Deus abençoe mais uma quinta-feira para a glória de Deus, com a nossa live Café das 9, com o tema superação. Que bom já ter vocês aqui. Chama seus amigos, coloca aí
esse paraquedas para chegar até os seus amigos, essa setinha aí do cantinho. Em nome de Jesus, muito feliz de tê-los aqui. Obrigado pelo carinho de todos. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Glória ao nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Nossa convidada já está por aí, gente, uma querida que o Senhor me apresentou por esses dias. E eu tenho certeza que vai ser um derramar de superação, de fé, de graça, de força, que Deus vai usá-la para nossas vidas. Então vamos com a nossa devocional, porque eu quero dar o tempo suficiente para ela contar só um pedacinho, irmãos, porque é poderoso demais a superação dessa nossa convidada dessa manhã. Vamos lá no nosso devocional. Em nome de Jesus, pedimos a bênção do Pai para que essa manhã seja rica em graça e misericórdia, que o Espírito Santo possa fluir no nosso meio. Deus, muito obrigado por nós termos acordado. Estamos de pé por causa da Tua bondade, Senhor, sobre nossas vidas. E que nessa manhã de live, meu Senhor, de mais uma quinta-feira, o Senhor possa ficar à vontade, meu Senhor, em nome de Jesus, nessa live, que o Senhor possa visitar corações, fortalecer, meu Senhor, levantar, alegrar, dar esperança, meu Senhor, para essa alma. Que a Tua boa mão esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Glória ao nome de Jesus. 1 e 2. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá. Devocional dessa manhã. Glória a Deus, de devocional, café, superação. Josué capítulo 1. Deus agora vai até Josué no momento de luto, no momento de perda, no momento onde ele não sabe o que será, o que vai fazer, porque não tem mais a sua figura espiritual. Moisés morre e agora ele não sabe qual direção tomar. Deus agora vai até diante de Josué e vai dizer: levanta, se dispõe, passa esse Jordão. A devocional dessa manhã eu sei que tem momentos na nossa vida, coisas, pessoas, situações que nos acontece, que deixa a gente sem ação. Que parece que tudo acabou, parece que a casa caiu, parece que... E agora? E agora? Deus vai até ele e diz assim: dispõe-te, passa esse Jordão, porque Moisés morreu, mas a promessa está de pé. A devocional dessa manhã é essa. Algumas coisas morrem, ciclos são fechados, outros vão ser abertos, mas a promessa continua de pé. Moisés está num momento muito crítico, muito doloroso. Deus dá um tempo para ele respirar, mas o tempo suficiente para que ele se levante e dê continuidade
Deus está contando com Josué. Deus está contando com Josué para ajudar um povo que ele vai ter que se deparar. Devocional pra gente eu sei que possa estar doendo, eu sei que tem marcas aí na sua vida, eu sei que tem perdas aí que você enfrentou, mas o céu está dizendo, você precisa se levantar, eu conto com você. Até porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é para melhorar o testemunho para a gente enfrentar o que tem que enfrentar lá na frente. Tem coisas que acontecem na nossa vida para nos amadurecer, para engrandecer a graça, o poder, a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Deus vai falar com Josué. Josué, vamos embora, se desponte, passe esse Jordão, porque, em minhas palavras, a jornada é grande. O seu limite é mar grande, é ocidentes, grande é a expansão do que Deus estava começando a fazer na vida de Josué. Só que ele estava preso em Moisés. Ele estava, na verdade, encostado na fé, na caminhada de Moisés. E o Senhor está dizendo, eu vou tirar onde você se sustenta, porque eu quero que você confie em mim. Então tem horas que Deus mexe na estrutura, mexe na coluna, para ver aonde nós estamos apoiados. Então Josué vai se levantar, vai ser forte, não por ele. Escute isso aqui. Moisés está levantando, Moisés está de frente, está caminhando, não por ele, mas porque uma voz está impulsionando. Não olha para alguns Josués da vida e diz assim, ele é muito forte, ou ele nem ligou porque perdeu, ou ele não está nem aí pelo que aconteceu. Não, não é isso. Está doendo em Josué. Josué está sangrando, Josué está triste, Josué está abatido. Mas Josué está debaixo de uma voz que encoraja. Josué está debaixo de uma promessa. E o que aconteceu não invalidou a promessa sobre a vida de Josué. Então, quem olha para Josué diz assim, nossa, ele é muito forte. Não, não é que Josué é forte. É a voz de Deus em cima de Josué. Vambora, Josué. Vambora, Josué. Eu conto com você. Seja forte. Seja corajoso. Eu tô contigo. Por onde você passar, eu vou estar contigo. Aonde a planta do seu pé pisar, eu te dou como herança. Há uma voz em cima de Josué. Não é que Josué é forte. Não é que Josué não ligou pela morte. Não é que Josué não tem sentimento. Não é isso. É a voz de Deus em cima de Josué. Por Josué parava ali, estacionava. Não fazia mais nada. Poxa, perdi meu amigo, perdi Moisés, perdi minha figura de força, de liderança, perdi alguém que eu me espelhava. Glória a Deus. Mas o Senhor vai para cima de Josué e diz assim, vamos embora, Josué, se dispõe. Eu preciso de você. É com você agora. Chegou a hora de eu manifestar o meu poder sobre a sua vida. Vamos, Josué. Então, a devocional é Deus dizendo para mim e para você, não fica olhando para alguns Josués, para algumas pessoas, e achando que ela é super-homem, que ela é forte, caramba, perdeu, e tá assim, poxa, perdeu, e já tá desse jeito. Não, é Deus em cima da pessoa. É Deus. É Deus avançando ela, porque se Deus não nos avançar, não vier para cima da gente, a gente pega problemas, a gente pega situações trágicas na nossa vida e a gente vira tatu, entra dentro de um buraco e não quer sair mais. Mas ainda bem que Deus é Deus, que nos arranca de situações emocionalmente falando,
que faz a gente parar, se estacionar e dizer para mim, chega, não dá mais. Chega. Quantos aqui já pensou em, não, para mim chega, não dá mais. O que eu temia me sobreveio, o que eu não queria aconteceu, o que tanto eu pedi para Deus aconteceu, então para mim não dá mais. Mas o que está encorajando Josué a estar de pé, a liderar, a estar de frente, a pregar, a cantar, a fazer, é a voz de Deus. E essa voz nessa manhã está indo de encontro a você também. Deus não vai deixar você parar por causa dessa situação que veio até você para te entristecer, para te magoar, para te decepcionar, para fazer você ficar prostrado, não. Deus vai te ajudar, vai te encorajar, vai te botar forte. E quem te vê nem vai acreditar que você passou por tal situação. Mas é porque Deus foi até o pé do teu ouvido, na tua alma e gritou: eu sou contigo, Josué. Do jeito que eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Então, é isso. Talvez o Senhor já está falando com você e você está relutando com a voz de Deus. Não reluta. Não tem como o vaso contender por muito tempo com o oleiro. Se rende à vontade de Deus. Eu sei que dói, tem situações que dói e dói mesmo. Tem situações que parece que a gente vai morrer junto com a situação. Tem situações que vêm para nos deixar perturbado. Mas bendito seja o nome do Senhor, que vem com a voz dele, que é maior, mais forte do que a bagunça, as tragédias, as dores que nos envolvem. A voz de Deus já está aí. E ela está aqui conosco nessa manhã, reforçando o que ele já te disse. Eu sou contigo. Se levanta, se dispõe. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Então você vai confirmar aí, glória a Deus, nos comentários dizendo: eu ouvi a voz de Deus. Você pode dizer para mim? Escreve aí para o povo entender que você está ligado comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu ouvi a voz de Deus. Quem pode dizer? Eu ouvi a voz de Deus. Tem alguém que pode escrever aí? Glória ao nome de Jesus. Eu ouvi a voz de Deus. Glória a Deus. Gente, eu já vou chamar a nossa convidada, que eu estou muito ansiosa para ouvi-la aqui mais uma vez, que eu já ouvi pessoalmente, mas eu falei assim, eu preciso levar ela para minha live para abençoar o povo que passa por aqui em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu chamá-la aqui em nome de Jesus. Deus seja louvado por essa manhã. Glória a Deus, querida! Que surpresa! Para muitos, para mim, é uma alegria, né? Querida, muito obrigada por tê-la aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz. Você é uma mulher de superação, meu Deus. Gente, vocês vão ouvir. Missionária Nailde, conheci sábado lá, onde foi mesmo, hein, gente? Foi lá da pastora Selma, né? Só que eu não lembro o lugar. Na Mel, né? É Mel, Taquara. Mel, pastora Mel. Gente, Taquara. Lá na pastora Mel, a pastora Mel, uma graça. É o mel, né? É um mel, uma mulher doce. E ela nos antecedeu com testemunho de superação. Gente, na hora, eu falei, gente, eu preciso levá-la. E graças a Deus, ela aceitou de bom grado e está aqui. Querida, eu quero que você fique bem à vontade.
resumindo, né? Porque quem quiser na íntegra, já chama ela no direct e leva para sua igreja, porque eu tenho certeza que vai ser um derramar Amém. do Senhor na vida. Aqui ela só vai dar uma pincelada na superação e vai ser já poderoso demais. E eu quero que você fique à vontade, Amém. amada. Obrigada Que Deus aí. te abençoe. Foi um prazer muito grande te conhecer, né? Ouvi-la também. Foi bênção para minha vida. Agradeço o carinho do convite. Eu quero agradecer que eu já estou vendo aí uma amiga minha, é mais do que amiga, uma irmã, Cássia. Ela é obreira aqui, diaconisa da nossa igreja, e ela sempre me acompanha, e ela já está aqui na live também. Eu acredito que é a primeira vez que ela entra, e ela vai todos os dias agora assistir, porque é uma bênção a sua live. Eu me sinto muito honrada, agradecida. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Todos vocês que estão aí, que a paz de Cristo alcance o lar e o coração de cada um. Eu estou desde ontem, porque eu gosto sempre de contar o meu testemunho junto com a palavra. Deus tem me levado a agir assim, e eu pedi a Deus uma direção, e eu fiquei ontem, eu estou estudando, porque eu tenho 2 agendas no fim de semana. Vou estar em Cabo Frio, na igreja do meu pastor, Jorge Lindo, se Deus quiser, no domingo, para a glória do Senhor. E nós estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito. E o Senhor falou para mim, fala Josué 24:15. E eu fiquei, meu Deus, o tempo não vai dar, Jesus me ajuda, me dá sabedoria e tá, vamos lá. Josué 24:15. E eu quero linkar esse Josué 24:15 com Salmos 27, 4 e 5. E eu vendo a pastora falar, eu tô aqui, chega me arrepiando, né? Eu falando, Deus, é confirmação, não deixa eu fazer nada de mim mesmo, né? Mas que a tua presença seja viva e forte na vida dessas pessoas que vão assistir essa live. Josué 24:15 diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu vou para o Salmo 27, 4 e 5, fala assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Aí tem esse versículo que eu gosto demais, que fala assim, porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo, e pôr-me-á sobre uma rocha. Eu amo ler isso. Eu gosto de saber disso, sabe? Davi, a história de Davi, a história de Josué, me dá uma aula sobre legado. E nessa manhã eu senti de linkar o meu testemunho com o legado. Por que eu estou aqui firme, forte, alegre, sorridente, feliz? Eu não tenho mais adjetivos para dizer, porque tudo isso está dentro da minha alma e transparece na minha aparência, no meu sorriso, no meu rosto, porque eu leio sobre legado e teve alguém que deixou um legado na minha vida. O legado é um comprometimento, é coisas do céu, sabe? Nessa manhã eu quero pedir muito a Deus que nos ajude a falar sobre isso para que você venha entender. O capítulo 24 de Josué fala que Josué estava próximo da sua morte. E eu percebo nesse versículo que tem uma preocupação de Josué de influenciar o povo. Ele começa falando, né? Não se aparte o livro da lei, não saia do caminho da verdade, sejam fiéis. Ele fala só dando ordens assim para o povo. Eu entendo e percebo quando eu leio o livro de Josué e o capítulo 24, que Josué queria deixar um legado para o povo. Mas não tem como eu falar de legado e não falar a diferença de legado para herança, né? Quando a gente forma uma família, tudo que a gente pensa é para os nossos filhos. Não, eu quero deixar algo para os nossos filhos, bens materiais, né? Estudos, não importa. Mas às vezes eu fico pensando assim, será esse mesmo o objetivo da nossa vida? Trabalhar, 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 produzir? Não, isso não é vida. Se você puder deixar bens, tudo bem, tranquilo. Mas, gente,
a herança melhor, o legado melhor que você pode deixar é você colocar Cristo no coração daqueles que se aproximam de você, dos seus filhos, da sua família. Eu venho de uma família de 13 irmãos, sabe? Meus pais nos criaram com muita dificuldade. Não puderam deixar herança, mas eles deixaram um legado. Sabe qual é a diferença de herança para legado? Legado é aquilo que você absorve como conhecimento. Legado é o que você deixa na pessoa. Legado é o que você deixa dentro da pessoa. Herança, você deixa para a pessoa, né? Mas legado não, legado você deixa dentro. Legado é o que nós devemos deixar para essa geração. Quando eu aceito, sabe, pastora, esses convites, eu costumo não rejeitar nada. Me chamou, eu estou pronta. Só se eu tiver uma agenda, fora disso, eu estou sempre pronta. Porque eu entendi que eu tenho uma responsabilidade com o povo de deixar um legado. Legado fala mais do que sermões, né? Às vezes a pessoa fala aqueles sermões bonitos, mas quando você vai ver a vida, não condiz com nada daquilo. Ah, meu Deus! Nada daquilo que está sendo falado, né? E aí, o legado nos marca a ponto da gente não conseguir esquecer. Eu estou aqui falando com vocês. A pastora ouviu a minha história, me chamou. Sabe por quê? Porque um dia alguém deixou um legado, alguém deixou um depósito dentro de mim, dentro do meu coração. E esse alguém é a minha mãe, sabe? Essa essência que ela deixou em mim, sabe? Que me marcou. Que eu entendi que pode acontecer o que for, que eu não quero largar do meu Deus. Que eu vou para onde? O que eu vou fazer sem Jesus? Eu não tenho para onde ir. E quem é que deixou essa essência em mim? Foi minha mãe. Então, legado é algo que você constrói durante uma vida. E mesmo depois que a pessoa vai embora, aquele legado fica presente, aquele legado ainda fala. Sabe, é muito interessante isso. Eu gosto muito de pensar sobre isso e às vezes eu fico pensando, me preocupando, falando assim, qual o legado que eu vou deixar para alguém? Hoje nós vamos enterrar uma amiga aqui da nossa igreja, uma mulher de Deus, Cláudia Braz, sabe? Estava sempre nas orações, gostava de tirar foto, né? E aí hoje eu abri meu Facebook, tá cheio de fotos dela com as amigas, né? E era uma mulher de Deus, uma mulher alegre. Você chegava, você conversava. Eu fui visitá-la quando ela estava doente, eu e minha irmã Lília, e ela pra cima, sabe? A gente saiu de lá feliz com tudo que ela falando. Não, Deus está no controle, só vai acontecer aquilo que Deus quer. Ai, gente, isso é muito lindo. São legados que vai deixando na nossa vida e vai nos fortalecendo. E aí, quando vem, né, aquela tempestade, aquela tribulação forte, você olha para trás e fala, não, fulano venceu, eu vou vencer também. Esse é o legado que nós temos que deixar. Os meus pais, minha mãe principalmente, deixou esse amor dentro de mim. De entender, não, eu tenho que seguir. Não, eu vou conseguir. Entendeu? Isso ficou dentro de mim. Aquela história de mãe de joelhos, filhos de pé. Não tem isso? Então, foi isso que minha mãe deixou. No outro dia eu vi uma amiga, ela entrou nas minhas redes sociais e ela deixou um comentário assim, Nailde, eu vejo sempre você envolvida na obra. Eu falei, esse legado foi minha mãe que deixou. Ela deixou esse legado tão forte em mim que eu pude responder para ela assim, amiga, eu não sei fazer outra coisa. Amiga, não tem lugar que eu me sinta melhor. Eu só me sinto melhor fazendo a obra de Deus, estando na casa de Deus, falando de Jesus. Aí as pessoas falam assim, mas você está sempre falando da sua história. Tem gente que já está cansado de ouvir a sua história. Não está, não. Não tá, não, sabe por quê? Todas as vezes que eu vou contar a minha história, quando eu acabo, eu recebo testemunhos, eu recebo mensagens. Então, aí é Deus falando para mim, continua, não para, continua, não para. Porque, de verdade, às vezes, vem aquela vontade. Eu falo com minha esposa assim, vamos embora para Rio das Ostras, vamos ficar lá, vamos dar um tempo, né? Vamos ficar só curtindo a nossa terceira idade, né? E aí, daqui a pouco, eu recebo um telefonema de alguém manda uma mensagem, alguém fala comigo, e aí Deus me alertando, falando, não é tempo de parar. Se parar, vai morrer. Meu Deus!
Não pode parar. Ainda tem gente que precisa ouvir. Aleluia. Gente, eu tenho no meu coração a lembrança da minha mãe orando com a boca no pó. Hoje em dia a gente quase não vê mais isso, né? As pessoas mal oram de joelho, mas a mamãe ficava ali, aqui na testinha dela chegava, tinha uma marquinha de ficar ali com a testa no chão orando. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu encontrei essa força, esse refúgio com a boca no pó. Eu me via muitas vezes orando igual a minha mãe, falando igual a minha mãe. Isso é o que, gente? Isso é legado. Que possamos ter um cuidado, um carinho. Qual o legado que nós estamos deixando, né? Prestar atenção como é que nós estamos reagindo, porque tem pessoas, eu vou repetir isso aqui, tem pessoas que ficam olhando o teu evangelho, o evangelho que você prega. Porque nós falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, né? Os evangelhos da Bíblia, mas tem o quarto evangelho, que é a nossa vida, que as pessoas olham. Entenda que herança acaba, mas o legado fica. Vou repetir isso aqui só para fechar esse pensamento. Herança acaba, mas o legado fica. O Salmo 27, Davi venceu muitas guerras, mas nos momentos mais desafiadores dele, sabe o que ele entendia? Ele entendia que as lutas era para ele ficar mais forte, era para ele entrar para o templo, né? E ele falava, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. A cada nível de guerra, Deus nos leva a um novo nível de autoridade. Entenda isso. A cada desafio que alcançamos, que conseguimos vencer, é um novo nível de unção. Deus nos quer melhor. Lá no encontro eu falei sobre o fruto, né? Por que ele arranca a vara? Por que ele limpa a vara? É para dar mais fruto. O Salmo 27, ele começa dizendo assim, o Senhor é minha força, né? É minha fortaleza. Quem temerei, né? Diante dos desafios, você tem que entender e saber quem é o teu Deus. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. É isso que o salmista diz. Antes dele dizer uma coisa, pedir ao Senhor, ele dá essa declaração. E é interessante que uma coisa que eu percebo em Davi e eu percebo em Josué, eles tinham um posicionamento, eles tinham decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus procura pessoas comprometidas, pessoas que querem ter intimidade com Ele. Deus quer pessoas que querem algo mais. O inimigo, a dor, a escassez, não é um problema tão grande, não. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Eu gostaria que você entendesse isso e abraçasse isso, ter essa responsabilidade de ter um legado de comprometimento. Que as pessoas, ao lembrar de você, falem assim, não, realmente, a Anaílde tinha um comprometimento com Deus. A Anaílde, ela teve um posicionamento e continuou firme. Eu sempre falo isso, quando eu partir, eu gostaria que as pessoas, quando lembrassem de mim, lembrassem da Anaílde que não desistiu, da Anaílde que se posicionou, da Anaílde que teve coragem, da Anaílde que enfrentou tudo e permaneceu. Aleluia! Às vezes a gente quer tanta coisa, né? Eu quero tanta coisa, eu quero adquirir tanta coisa. Mas o salmista, ele fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Que coisa linda. Nos dias bons, nos dias ruins, onde é que você tem ido? Davi entendeu que o melhor lugar que ele poderia ir era para a casa do Senhor. Ele está ali nos átrios do Senhor. Eu queria só dizer uma coisa. A minha pastora, ela falou de Josué primeiro, né? Moisés tinha morrido. E Deus se apresenta a Josué para falar com ele. Eu amo Josué primeiro. E parece que ele... Quando eu leio isso aqui, quando eu estava no auge, né, da dor, eu me vi diante desse Josué primeiro. Deus chega para Josué, parece que Deus não dá tempo para Josué chorar. Gente, não dá tempo para Josué chorar a perda. Deus chega e fala assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. Quando eu li isso aqui,
aqui, gente, isso me impactou, sabe por quê? Moisés, meu servo, é morto. Quer dizer, não volta mais. Verdades difíceis que precisam ser entendidas e enfrentadas. A morte nos dá a impressão que tudo acabou. Agora, não tem mais jeito. Mas aí, Deus fala para ele, levanta-te agora. Por que Deus fala assim para Josué? Eu fiquei me perguntando isso. Deus está dizendo para Josué, não dá para você ficar preso a questões emocionais. Ah, mas Nailde, você é tão fria quando fala nesse assunto. Não. Eu entendi que ficar chorando toda a vida não adianta nada. Que temos que se levantar, porque diante de nós tem uma missão. Diante de nós tem um propósito. E Deus está falando isso para Josué. Fala assim, Moisés, meu servo, é morto. Mas o meu propósito tem que continuar. É isso que Deus falou para ele. E é incrível, porque eu escrevi isso aqui, e a pastora falou, eu falei, meu Deus, se ela falar mais um pouquinho, ela vai falar tudo que eu tinha escrito. No capítulo 1, verso 2, Deus fala para ele assim, passa tu e o povo e pisa. Olha, gente, dá três ordens para ele. E o verso 3 ainda fala assim, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado. Mas Deus, eu fico imaginando Josué, eu ainda estou chorando, ainda está doendo. Vamos chorando assim mesmo. Foi isso que Deus falou. Vamos chorando assim mesmo. Você vai descobrir a cura quando você vê os outros sendo curados. Gente, essa sou eu. Eu estou falando de mim. Deus falou para Josué, mas Deus falou isso para mim também. Sabe aquela frase que toda mãe fala, engole o choro? Não sei se vocês já ouviram isso, engole o choro. Aí eu olho assim para minha barriga, às vezes eu falo, meu Deus, eu não consigo tirar essa barriga. E eu caminho, eu diminuo a alimentação. Mas sabe por quê? Tanto choro que eu engoli, que a minha mãe vivia falando isso para mim. Engole o choro, engole o choro. Quem aqui nunca ouviu essa frase, não é? Engole o choro. Mas Deus, Josué lá, mas Deus, meu coração tá triste. Moisés morreu, engole o choro. Deus, eu tô decepcionada, engole o choro. Levanta agora. Foi isso que Deus falou para mim. Levanta agora. E Deus falou para Josué, levanta, passa e pisa. Jesus! Eu fiquei impactada com isso, gente. Fiquei impactada com isso porque esse texto, esse livro de Josué, ele mudou a minha história. A gente entende que quando Deus fala isso com Josué, Deus está falando para ele, encerra esse ciclo de choro. Eu tenho algo a realizar. Ainda tem algo a ser feito. Para! Eu sei que é bom, né? Você tá ali, fica triste nos cantos, chorando. Aí as pessoas ficam, coitadinha da Nailde. Sabe o que aconteceu comigo, gente? Eu era uma pessoa que era para estar num quarto escuro, fechado, triste. Lamentando as minhas perdas. No ano de 2012, eu vou resumir como a pastora falou, porque a hora passa muito rápido. No ano de 2012, todos os anos nós íamos passar o Natal em Rio das Ostras, e nesse ano aconteceu algo que mudou totalmente a minha vida. Como eu falei para vocês, eu venho de uma família de 13 irmãos, minha mãe criou a gente na igreja, e todos ali, né, servindo ao Senhor. E o que aconteceu é que eu me casei na igreja, fiz tudo como minha mãe me ensinou, né? E ali, todos os anos, chegava o Natal, nós íamos passar Natal com meu irmão em Rio das Ostras. Mas no ano de 2012, na volta para casa, um acidente de carro, que estava minha filha, meu genro no volante do carro, minha filha de 25 anos, estava 3 anos casada, meu filho de 15 anos, a namorada dele, 18 anos, Andressa. Os 4 vieram na frente no carro e eu e meu esposo viríamos atrás. Aliás, eu vim na frente com meu esposo e eles ficaram para vir mais atrás, porque a minha filha ficou cuidando da minha sobrinha até minha cunhada chegar. E eu cheguei em casa e eles não chegavam e o tempo passou. E quando passou um determinado tempo, meu telefone tocou. E do outro lado da linha se identificou um tenente do bombeiro dizendo que tinha encontrado o carro do meu genro na BR-101, entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, na curva do S, que é muito famosa. Se você entrar no Google, você vai ver essa curva do S. Hoje, não mais porque
Tem até alguns acidentes, mas não igual antes, porque agora eles duplicaram a estrada, mas antes era só via de mão dupla, e ali meu genro foi fazer uma ultrapassagem. Deu de frente para uma carreta, e o carro caiu na ribanceira, e os 4 quebraram o pescoço e foi morte instantânea. E quando eu estava em casa, esperando meus filhos chegar, o telefone toca, e a notícia chegou aos nossos ouvidos, de modo assim, muito cruel, né? Mas a gente fala cruel, mas a gente entende até que eles estão acostumados a dar essa notícia. E quando nós atendemos o telefone, aquele homem se identificou como tenente do bombeiro e ele falou: os 4 ocupantes do Astra Preto morreram todos. Nós já tínhamos chegado em casa, voltamos de novo para a estrada ao encontro dos corpos dos meus filhos. De verdade, quando nós pegamos a estrada, as primeiras notícias que tinham chegado para nós era que só o meu genro havia falecido. Então, no caminho, no carro, eu fui chorando. Tem alguns detalhes que eu não contei lá na pastora, mas eu vou contar aqui. E eu fui chorando do carro. E eu cantava no carro, porque dentro do meu coração, eu alimentava a esperança que meus filhos estavam vivos. E eu ficava pensando, como é que minha filha vai fazer? Minha filha está achando que está grávida. E ali o meu genro, meu Deus, como é que vai ser? Eles eram muito agarrados, ela, o meu genro. Meu genro era aquele tipo de marido que ele entrava pela faculdade adentro com um buquê de flores para ela. E ela gostava disso, né? Ela chegava em casa toda feliz, falava: mãe, olha o que o Fagner fez, olha o que o Fagner fez. E assim, e quando eu soube aquela notícia, eu fiquei muito desesperada. Entramos no carro e eu cantava, e eu me lembro que eu cantava Senhor, eu não sei o que fazer, um hino que cantava, Jesus, eu não vou lembrar o hino agora, mas deixa, depois eu lembro. E ali eu cantava aquele hino e orava e chorava, e eu não entendia bem o que estava acontecendo, e no meio do caminho eles pararam o carro e falaram para mim: Ná, eu vou falar a verdade para você, os 4 estão no IML de Macaé. Então, meu filho de 15 anos, a namorada dele, jovem, muito jovem, o meu genro de 29 anos e a minha filha de 25 anos, os 4 tiveram morte instantânea e estavam no IML. Eu sei, irmãos, que a partir daquele momento, eu passei por dias muito difíceis. O ano de 2013, porque o acidente foi no ano de 2012, já fez 10 anos. O ano de 2013 foi um ano assim, de muito choro, de muita dificuldade. Mas o Senhor Jesus em nenhum instante me deixou. De repente, quando eu chego em casa, eu vejo a minha casa vazia. De repente, quando eu chego em casa, não tem mais nada em casa. E ali eu experimentei a síndrome do ninho vazio, em que eu chegava no quarto do meu filho, porque a minha filha já tinha um apartamento dela, já morava, né, já era casada, mas o quarto do meu filho estava vazio. O filho de apenas 15 anos, um menino envolvido na obra de Deus, e ele era muito amoroso. E ele ficava ali no quarto, e quando eu chegava no quarto, eu não sabia o que fazer. Irmãos, passei por momentos muito difíceis, mas o Senhor Jesus, a todos os instantes, esteve do meu lado. Em nenhum minuto eu falei contra Deus. Em nenhum minuto eu maldiz, né? Porque, de verdade, perder filho não tem nome. Quando você perde a mãe, você é órfão, né? Mas perder filho não tem um nome, porque é uma dor que não dá para explicar. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu pensava nos meus filhos, eu sentia doer até as minhas unhas. Era uma dor que eu estremecia o corpo. Eu não conseguia mais andar de carro. Quando falava em viajar, eu ficava tremendo, desesperada. E eu entendi que Deus precisava trabalhar na minha vida. E eu comecei a me envolver na obra de Deus. Como eu li para vocês sobre Davi, eu comecei a ir para a igreja. Eu participava de todos os trabalhos da igreja. E as mensagens eu deixava entrar no meu coração. Às vezes eu chegava na igreja e eu chorava o culto todo, porque meus filhos participavam do Ministério de Louvor. E quando eu olhava o Ministério de Louvor, eu não via meus filhos ali. E essa minha amiga que está aí, a Cássia, ela é obreira da igreja e ela me ajudou muito, porque eu sempre falo isso, Deus coloca conexões de ouro na nossa vida, porque Ele, quando quer abençoar, Ele envia pessoas, Ele envia amigos.
E a Cássia, eu me lembro que às vezes ela chegava perto de mim na igreja e eu estava lá grimadecendo, chorando, e ela olhava para mim e não falava nada. Mas quando eu olhava para ela, eu via como se ela dissesse para mim, eu tô aqui, conta comigo, conta comigo. E eu vinha para casa. Obrigado, mana. A Amanda me lembrou o hino. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Gente, fazer uma declaração dessa, no auge da dor, no auge do sofrimento, porque só quem perdeu filho vai entender. Eu não estou querendo dizer a você que a minha dor é maior do que todo mundo, não. Mas é porque eu já entreguei minha mãe para Deus, meu pai, esposo, que depois de 5 anos que eu perdi os meus filhos, meu esposo também veio a falecer. Mas a morte de um filho é muito difícil. Sabe por quê? Todos os seus projetos, todos os seus planos é para o seu filho. E a lei da vida é essa. Os filhos enterram os pais. Então, quando a gente é obrigada, eu falo obrigado porque ninguém quer passar por isso. Eu não desejo para ninguém passar essa dor. E você vê os seus filhos ali sendo enterrados. É como se os seus projetos fossem enterrados também. É como se a sua vida, um pedaço de você... Eu gosto de comparar, no meu livro eu comparo isso, que a perda de um filho é como se você sofresse uma amputação. A mãe do meu esposo que faleceu, ela amputou os pés, né? Um dos pés, no caso, a perna. Ela cortou a perna, porque deu gangrena, né? Ela tinha uma diabetes muito alta, e ela cortou a perna. E às vezes, quando a gente ia lá no hospital para visitar a minha avó, né, que era a avó do meu esposo, ela ficava falando assim, coça o meu pé, coça o dedo do meu pé, só que não tinha mais o pé ali, já tinha amputado. E os médicos explicavam que durante toda a vida ela teve aquele pé. Então, durante algum tempo, ela iria sentir aquele pé ali, entendeu? Então, quando ela pedia para coçar o pé, é porque de verdade ela ainda sentia os pés ali na perna. Irmãos, perder um filho é mais ou menos isso. Por quê? Eu sei como é o sorriso do meu filho. Eu lembro da gargalhada do meu filho. Ele tinha uma gargalhada gostosa. A minha filha era daquele jeito. Ela chegava da faculdade, ela estudava, ela trabalhava, ela era digitadora, ela fazia estágio no Tribunal de Justiça, ela já estava no 7º período de Direito. E ela chegava da faculdade lá em casa, ela já chegava pedindo comida. Ela já olhava para mim, mãe, tem comida aí? E aí, às vezes, eu sabia que ela gostava de macarrão com bife, né? E ela comia e ela falava, mãe, ai, que maravilha, mãe, muito gostosa, mãe, sua comida é maravilhosa. E ela comia assim, daquele jeito, né? Então, quando eu falo para vocês, eu estou lembrando dos meus filhos. Então, é como se eu tivesse sofrido uma amputação. Mas eu vou te falar, quando você tem Deus, quando você ouve a voz de Deus, como Deus falou para Josué, levanta, passa, pisa, meu Deus, aleluia! Quando você ouve a voz de Deus, a pastora mandou escrever, né? Eu ouvi a voz de Deus, tem tudo a ver. Sabe, quando você ouve a ordem de Deus, porque teve uma hora em que Deus ordenou dentro de mim, levanta. Tem um ministério, mas Deus, eu não quero esse ministério. Esse ministério é dolorido. Tem um ministério em que você vai ajudar a levantar outras pessoas, um ministério em que você vai falar e as pessoas vão se identificar contigo, um ministério em que você vai de encontro a pessoas que sofreram essa amputação e não tem força para levantar. Eu vou te dar esse poder de superar. Gente, entenda que a palavra superação é super. Aleluia, vem agora fresquinho. Superação. Dá para entender isso aqui? Superação. Você vai ter uma força tão grande que você nem imagina que você tem. Mas não é para você ficar metida, não é para você achar que você é melhor do que ninguém, não é para você achar que você é mais forte. É para que outras pessoas entendam que assim como eu
ajudei a missionária Nailde, eu vou te ajudar também. O luto não é o fim, não. Não é o fim, não. Sabe o que Deus falou para mim? Eu vou te mudar de fase. Você não vai ficar agarrada caçadora aí, não. Você vai levantar. Você vai falar do meu nome. Eu vou te dar força. Você vai descobrir uma força que você não tem. Você vai descobrir uma coragem que você não sabia que tinha. Mas é porque tem pessoas esperando ouvir a tua voz. Irmãos, Deus tem me levado a muitos lugares. A muitos lugares. E eu tenho promessa de sair do Brasil. E eu já estou com o passaporte guardadinho. Sabe por quê? Nações me esperam. E eu tenho certeza que vão ouvir. Porque eu não vou calar a minha voz. Pode acontecer o que for. Eu quero estar de pé para dizer a você: o nosso Deus tem o poder de te arrancar do fundo do poço da depressão, do fundo do poço da ansiedade, do fundo do poço da tristeza. Ele pode, porque ele fez comigo. Ele fez comigo. Eu vou contar só uma experiência. Sabe o que aconteceu um dia? Eu estava em casa e aí falei, não, eu vou para a igreja. Levantei, fui para a igreja, sentei lá, quietinha no canto, no último banco. E ali, uma menina desceu da galeria e veio ao meu encontro e falou assim: Manailde, eu sei que Deus levou os seus filhos. Deixa eu ser sua filha. Ah, não tem quem não chora com um negócio desse, né? Eu falei, abracei ela. Oh, meu Deus, que carinho, minha linda. E ela falou assim, eu trouxe um presente para a senhora. E ela me deu o livro. E aí, quando ela me deu aquele livro, estava escrito assim, Paraíso. Eu cheguei em casa, comecei a ler aquele livro. E o livro falava do céu, de como é o céu. Aleluia, aleluia. Eu tão desesperada, tão abraçada com a dor, rejeitando convites. Eu falava, não, eu vou falar de quê? Eu gosto de falar de milagre. Jesus não fez milagre na minha vida. Eu não vou falar, não. Eu vou ficar aqui. Não quero saber de mais nada, não. Sabe por quê? Eu não estou aqui querendo passar para vocês uma mulher, super mulher, não. Eu sou carne, tá? E eu tive os momentos, sim, de tristeza, de chorar. Mas só que tem uma diferença. Deus me ensinou. Deus falou comigo. Não é para permanecer nesse ciclo de tristeza. Muda ele. Muda ele. Um dia, eu estava fazendo uma live com uma irmã, uma profeta aqui da nossa igreja, ela falou assim para mim, Manailde, até agora a tua voz foi de lamento, mas a partir de agora a tua voz vai ser profética. Aonde a tua voz entrar, vai haver cura nas emoções. Aleluia! Quando eu estou chorando aqui, eu estou chorando de alegria, de entender e de ver o que Deus fez na minha vida, como Ele me levantou do pó, gente, como Ele me tirou lá do fundo do poço e me ergueu e me colocou de pé. Para a glória do Senhor, eu comecei a ler aquele livro, dormi em cima do livro, e ali eu tive um sonho. Eu tive um sonho que foi uma revelação. Parecia que eu estava com o olho aberto. Meu tempo acho que já acabou. Com o olho aberto, não. E ali eu via, eu estava numa casa e algo falava assim dentro de mim, a tua filha vai chegar, teus filhos vão chegar. E eu falava para o meu esposo assim, vamos acender uma luz para ficar bem claro isso aqui, para clarear bem, para a gente poder ver o rosto dela. Gente, só que quando a minha filha ia chegando, eu não conseguia ver o rosto dela. Sabe quando você acende uma vela no sol e a luz da vela não faz diferença nenhuma? Foi o que aconteceu. O rosto da minha filha brilhava tanto. E eu não conseguia ver o rosto dela, eu só ouvia a voz dela e a voz dela falando assim, mãe, para de chorar. Aqui onde estou é legal, mãe. Para de chorar. Gente, eu acordei. E eu acordei, mas eu gosto de falar isso e deixar uma coisa bem clara. Se você perdeu algum ente querido, não se permita ficar sonhando com ele toda a vida.
Eu só tive esse sonho e acabou. A Bíblia diz que há um abismo que separa a gente daqueles que morreram. Então, você não tem acesso. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu sei que eu sou referência e as pessoas estão aqui me ouvindo. Não fica pedindo, eu quero sonhar com quem morreu. Não, deixa. A pessoa que morreu, eu gosto de falar isso, os meus filhos, eles estão dormindo debaixo do trono de Deus, esperando ouvir o toque da trombeta, porque a Bíblia diz que eles vão ser os primeiros a ressuscitar. A Bíblia que fala isso. Tessalonicenses 4. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Entenderam? Então, onde eles estão, eles não querem vir para cá. Eles não querem vir. Então, para! Tem gente que fica desesperado, né? Eu quero ver. Não, deixa lá. Aquilo ali, aquele sonho, aquela revelação que Deus me deu, foi só para mim entender que eu precisava levantar, falar, que o choro que eu estava ali liberando, né? Eu tenho que ficar sofrendo. Não, eu preciso ficar sofrendo. As pessoas têm que me ver sofrendo, que tem gente que é assim, não, fulano vai falar mal de mim. Nailde não está sofrendo como deveria, afinal de contas ela perdeu 2 filhos, uma nora e um genro, e depois de 6 anos que eu tinha perdido meus filhos, meu esposo contraiu uma leucemia e ficou 2 anos, e após 2 anos de muito sofrimento, Deus levou meu esposo também. E a Nailde está aí, toda arrumada. A Nailde não está sofrendo como deveria, mas só que Deus falou para mim, levanta, porque eu vou curar as suas emoções, para que você tenha força para curar outras pessoas. Você consegue entender isso, gente? Esse legado que eu recebi da minha mãe lá atrás, que eu gosto muito de falar isso, sabe? Em que eu fui pro joelho, boca no pó, orando, pedindo a Deus força, coragem, lendo a Bíblia. Tudo que eu via lá na igreja eu pegava para mim, tomava posse das promessas. Hoje eu estou vivendo as promessas de Deus. Sabe por quê? Superar requer posicionamento. Se você não quiser, você vai continuar no mesmo nível, no mesmo estágio. Você não vai sair disso. Mas se você quiser, Deus muda a situação. Glória a Deus. Eu vejo Josué, quando eu leio Josué 24:15, até um pouco debochado o jeito dele falar, né? Ele fala assim, ele gritou, ei, povo! Já falei tudo para vocês. Já falei as leis. Já falei tudo que Deus faz. Vocês viram o que Deus fez, como ele abriu o mar vermelho. O milagre sobrenatural que aconteceu. Porque eu gosto de ler isso aí e entender que o povo não voou. Não. A Bíblia diz que Moisés tocou no mar, o mar se abriu, fez parede de água, o povo entrou com os pés em terra seca. Esse detalhe me deixa maravilhada. Imagina o povo andando lá no fundo do mar, água de um lado, água do outro. Deu medo? Deu. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. Vai atravessar o mar com os pés em terra seca. Gente, não teve lama não, porque eu acredito na Bíblia. Passar o mar, só para vocês terem noção do que aconteceu, é que Faraó lá atrás achou que ia passar também. A Bíblia diz que ele entrou. Ele entrou. O povo passou, eu vou passar. Se esse povo conseguiu, eu vou conseguir também. Só que a promessa é para você. A vitória é para você. Não adianta alguém querer, eu vou entrar na aba. Não, não tem essa de aba, não. Se não crer, não recebe. Se não crer, não recebe. A Bíblia diz que Faraó entrou, né? Aí os anjos, né, veio, começaram a afrouxar a roda dos carros, né? E com dificuldade eles não conseguiam andar. O povo andou facilmente.
Entenda que quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá uma promessa, você entra no meio do mar com facilidade. Nailde, nem parece que você passou por tudo isso. Claro que não! Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de um cuidado. Então eu entrei no mar e saí intacta. Eu entrei na perda e saí intacta. Eu entrei no luto e saí intacta. Para a glória do nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que o mar, ó, quando Moisés tocou nas águas, a água veio e cobriu o faraó, seus cavalos, seus cavaleiros, mas o povo estava lá do outro lado, cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero liberar uma palavra para você que está aí me ouvindo. Eu estou vendo rostinhos chorando aí. Eu quero liberar uma palavra para você. A promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Esse vale que você está atravessando, esse deserto que você está passando, vai ser rápido. Vai ser rápido. Você vai cantar lá do outro lado o hino da vitória. Sabe o que eu gosto de dizer, só para fechar, eu já vou terminar? A Bíblia, eu gosto de falar isso, né? Eu, Nailde, eu gosto muito de andar de salto. Dificilmente você me vê de tênis. Agora que tá, né? O pessoal tá tudo usando, eu tô usando também, mas eu gosto muito de salto. E eu gosto de dizer que eu, missionária Nailde Silva, eu entrei no meu deserto de salto. Duvido que você me ver desarrumada. Eu estava sempre pronta, sempre arrumada, chorando, coração sangrando, mas estava ali, ó, aprumada. Porque Deus falou, se apruma, se ajeita, porque a obra que eu tenho para você é obra de ser referência, e não pode ser referência toda cabisbaixa, não pode. Então, eu entrei no deserto de salto. Aí alguém fala para mim assim, mas Nailde, andar no deserto de salto é pior, porque o salto afunda na areia, né? Mas sabe por que eu entrei no deserto de salto? Porque eu sabia que o deserto teria um fim, chegaria uma hora que ele iria acabar, então eu iria andar sim, mas eu ia chegar no final do deserto. E para a glória do Senhor, eu estou dizendo a vocês que o meu Deus é maravilhoso. Eu tive duas decisões diante de mim, quando eu passei por tudo isso que eu resumi aqui para vocês. Eu tive duas decisões. Ou sentar e desistir, ou reagir e seguir. As duas decisões iriam exigir um esforço maior meu. Eu tive duas opções. Me tornar vítima ou me tornar forte. O esforço seria o mesmo, pensa bem. Eu teria que fazer um esforço para me tornar vítima, né? Eu ia ter que ficar toda descabelada, toda, né, para baixo, chorando, ou eu me tornar forte. Não. A força do Senhor está em mim. É Ele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Eu só sei dizer que Deus usa as circunstâncias para nos jogar no propósito. E eu gosto de dizer uma coisa. Eu, Nailde, eu não queria estar nesse propósito, não. Mas agora eu vou dizer isso diante dos céus, diante de Deus. Agora eu estou nesse propósito. De propósito. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Obrigada, minha pastora, pela honra. Obrigada. Meu Deus! Eu estou nesse propósito. Aleluia! Propósito. Assim a gente termina a live. Você está nesse propósito de propósito. Eu não tenho mais nada para falar. Nossa! Que final! Eu estou nesse propósito de propósito. O Senhor, de propósito, me colocou nesse Aleluia! propósito. Ai, minha Flor, eu ouviria muito mais. A gente tem que marcar uma Sim. outra vez. E agora, Tá bom. pessoalmente, que derramar. Eu estou igual essa irmã que colocou, extasiada. Que enxurrada, que força. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu já sei, como é que está a missionária Nailde agora em 5 minutos? Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Deus me deu um novo casamento, sabe? Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Né? Estou casada, já vai fazer 2 anos agora, dia 12 de novembro. Sabe? Que Deus colocou um homem de Deus na minha vida, um homem que acompanha no meu chamado, que me ajuda,
Você entra lá no meu Instagram, né? Você vai ver a foto dele, um negão maravilhoso. Que Deus faz isso, é Deus que faz isso, sabe? Hoje eu tenho, eu sou como, eu me sinto como, como Ruth, né? Porque, na verdade, Noemi, a Ruth decidiu ficar com Noemi, mas a Ruth, quando foi com a Noemi, eu gosto muito de Ruth porque ela deixou tudo, as ideologias, a história, deixou tudo para trás, né? E ela falou, não, eu vou ficar aqui no campo, eu vou trabalhar no campo, porque é aqui no campo que vai acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava no campo trabalhando, né, fazendo as lives, fazendo a obra de Deus, e ele me achou na live, e a gente começou a conversar, e para a glória do nome do Senhor, falei para ele, não dá para demorar, sim, porque eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, tenho 60 anos, não dá para ficar namorando toda a vida, né? Eu não queria ficar com um, ficar com o outro. E eu falei, Deus, tem que ser aquele que tu preparou para mim. E para a glória do Senhor, a minha amiga Cássia está aí, me ajudou muito. Ela fazia as pontes, ligação, e ela ficava, é de Deus, que Deus sempre prepara alguém, né? As conexões de ouro, né? E para a glória do Senhor, eu estou bem. Hoje eu tenho a minha casa, eu estou aqui no meu escritório, eu estou bem, tenho a minha casa, tenho meus filhos, meu esposo. Deus me fez a promessa, queria me dar o casamento, né? E que eu iria ser avó e ter filhos. Eu falava, como é que vai ser isso, Senhor? As pessoas me chamam de Jó da atualidade, mas será que eu vou ser Sara da atualidade também? Mas para a glória do Senhor, meu esposo estava 3 anos viúvo e ele tem 3 filhos e os filhos, sabe, são meus filhos. Tenho 3 netos, tenho 2 que moram no Espírito Santo e às vezes meu esposo liga, né, chamada de vídeo e bota o vídeo só para ele e aí eu vejo os meus netos falando assim, cadê minha avó Naná? E aí eu vejo Deus cumprindo a palavra dele quando ele fala que ele faz a mulher solitária viver em família. Eu louvo a Deus porque estava como Ruth, né? A Ruth estava lá, ela casou, ficou viúva, não tinha ninguém. De repente apareceu um Boaz, né? O Boaz veio e resgatou Ruth. O meu Boaz se chama Pastor Celso Raimundo, que me resgatou. E para a glória do Senhor, estamos juntos fazendo a obra de Deus. Amém. Meu Deus, que Deus abençoe. Parabéns pela superação diária, né? Diária, que o Senhor te sustente. Amém. Gente, eu estou realmente impactada. Realmente uma pessoa passou aí e disse todas as vezes que eu ouço o testemunho, eu choro. A minha amiga Cássia é a mesma coisa. Aí eu falo assim, Cássia, as pessoas vão pensar que eu estou te pagando para você chorar. Ela começa a rir. É porque só quem sabe da dor quem passa. Não adianta a gente imaginar, não tem como imaginar essa dor. Eu sou órfão de pai e mãe, eu sei da dor de que é perder pai e mãe. Mas de filho, Deus que me guarde, Deus me ajude, tem misericórdia. Querida, eu tô assim, mega feliz, obrigada. Satisfeita demais com o Espírito Santo por tudo, foi muito mais do que eu pensei. Obrigada. Nós estamos aqui revigorados pelo Espírito Santo através da sua fé que nos proporcionou esse propósito. E nós estamos aqui de propósito por causa de propósito. E isso ficou forte, viu? Ó, beijo no seu coração. Adorei te conhecer. Vamos conversando para a gente combinar. Marca aí. Mais vai ser uma honra. Tira uma foto nossa. Tá bom. Eu acho que tirou, hein? Missionária, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Voe, mulher. Amém. Voe porque essa dor glória te deu asas. E ninguém vai te parar. Seja forte, seja corajosa sempre, porque tem muita terra para você pisar no nome de Jesus. Fica com Deus. Gente, obrigada. Até a próxima quinta, se Deus nos permitir. Que o seu final de semana seja maravilhoso. Que a graça e a bondade do nosso Deus seja conosco em nome de Jesus. Até. Que Deus abençoe. Paz, amada. Deus abençoe. Beijo.